Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos para meditar, para falar sobre as maravilhas de Deus, para falar sobre a graça de Deus. E, como sempre fazemos, trazemos um pouco da nossa reflexão para ajudar a sua reflexão nesse tempo favorável, nesse tempo propício, nesse tempo que é o tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de penitência. O tempo da Quaresma vai dinamizando nossa fé e a palavra ela vai nos orientando nessa caminhada com Cristo e nos fazendo firmes e confiantes. Este é o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E ele nos faz repensar as nossas exigências, faz-nos perguntar qual é o lugar que Deus está de fato ocupando em nossa vida. E a palavra hoje vem perguntar sobre a nossa conversão, a nossa transformação, entrelaçada com a libertação que se faz necessária em nossa vida. Aquele que nos liberta, o Deus da vida, tem um desejo muito especial. Ele quer que nós sejamos pessoas novas, pessoas verdadeiras, sem algemas, livres da escravidão, livre da injustiça, do pecado, do egoísmo. O egoísmo que é a raiz de todo o pecado. O Senhor nos quer com vida e vida em abundância. Ele espera, ele deseja que a vida ela se manifeste em nós, em nossa vida. Porque o Senhor nos propõe em sua palavra a vida e a libertação. Porque ele veio nos libertar e nos dar a vida, para que nós vivêssemos essa vida trazida por ele de forma intensa. É muito triste, meu irmão e minha irmã, ver pessoas gananciosas, pessoas egoístas, querendo cada vez mais e mais, sem perceberem que caminham para uma escravidão, que caminham para a própria morte. Pois quando as coisas elas ocupam o lugar de Deus, vai se perdendo a vida, vai se perdendo a paz, vai se perdendo a liberdade. Por isso, a palavra vem nos dizer que a vida ela está na adesão à pessoa de Jesus. Quando nós aceitamos a proposta de Jesus, que é uma proposta de salvação, a gente vive em íntima comunhão com Ele, numa ligação profunda. E há caminhos que acabam dilacerando o coração e às vezes, em muitas vezes, não há mesmo como retornar ou como mudar essa situação. Então, é preciso a misericórdia das pessoas, é preciso a misericórdia da própria comunidade. Certas escolhas, elas vão deixar sua marca ali para sempre. Por isso, conscientes do desejo do Senhor, que é vida, que é liberdade, nós precisamos estar ao lado dos que estão em situações mais débeis, situações mais frágeis, porque se não há como mudar uma situação, nós então podemos ser apoio de esperança e de alegria na situação em que vive os oprimidos, em que vive os injustiçados. E dizia Jesus na parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro, não acho. Corte-a,
porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortá-la. Meu irmão, minha irmã, Deus jamais aprova toda e qualquer arbitrariedade e injustiça, como nós vimos na parábola. Por isso, ele se põe ao lado das pessoas que lutam em favor da vida, que lutam em favor da libertação, que lutam em favor da solidariedade humana. Quando estamos com Deus de fato, nós somos capazes de labutar sem tréguas, para que essa vida verdadeira, a verdadeira libertação, se restabeleça junto de nós. A gente vê nesse evangelho de hoje que Jesus está viajando para Jerusalém. Importa aqui a gente compreender o caminho místico, o caminho espiritual. E nesse caminhar, ele vai preparando os discípulos para compreenderem sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Por quê? Porque os discípulos serão os continuadores dessa obra missionária, essa obra redentora de Jesus. São eles que levarão a toda a terra a proposta libertadora do Evangelho do Senhor. Olhando para nós hoje, como cristãos batizados, será que temos essa mesma responsabilidade para com o reino, como tiveram os apóstolos anteriores? Para essa conversão, precisamos estar sempre atentos, porque somos continuadores e colaboradores do reino do Senhor. Nós vimos na primeira leitura da liturgia desse domingo, falamos do Deus que não suporta as injustiças, não suporta as arbitrariedades e que está sempre presente naqueles que lutam pela libertação. É esse o Deus libertador, é esse Deus que exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos escraviza, contra tudo aquilo que nos impede de manifestar a plenitude da vida. E na segunda leitura, avisa-nos que o cumprimento de ritos externos e vazios não é importante. O que é importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta, essa proposta de salvação, e de viver com Ele numa profunda comunhão, numa comunhão íntima. No Evangelho, a principal proposta que Jesus nos apresenta neste Evangelho chama-se conversão. A palavra grega metanoia. Conversão, mudança, não de lugar, não de igreja, mas mudança de vida. Não se trata de penitência externa ou de um simples arrependimento dos pecados. Trata-se de um convite à mudança radical, à reformulação total da vida, da mentalidade, das atitudes, da forma que Deus e os seus valores passem a estar em primeiríssimo lugar em nossa vida. É este caminho que nós somos chamados a percorrer nesse tempo quaresmal, a fim de que possamos renascer com Jesus para a vida nova, como homem novo, vida nova. Concretamente, em que é que a minha mentalidade atual precisa mudar? Quais são os valores a que eu dou prioridade
e que me afastam de Deus e de suas propostas. Meu irmão, minha irmã, essa transformação da nossa existência não pode ser adiada indefinidamente, não pode ser procrastinada. Temos à nossa disposição um tempo relativamente curto. É necessário aproveitá-lo, deixar que cresça em nós o mais cedo possível esse homem novo, essa pessoa nova. Está em jogo a nossa felicidade, a vida em plenitude. Por que nós vamos adiar essa concretização? Uma outra proposta convida-nos a cortar definitivamente da nossa mentalidade a ligação direta entre pecado e castigo. Dizer que as coisas boas que nos acontecem são a recompensa de Deus para o nosso bom comportamento e que as coisas más são um castigo para nosso pecado. Isso equivale a acreditarmos num Deus mercantilista e chantagista que, evidentemente, não tem nada a ver com o nosso Deus. Acreditar num Deus que está conosco, que nos capacita, que nos potencializa para olharmos o que há de errado em nós e mudarmos, para termos uma vida nova, uma vida em plenitude, deixando tudo que nos atrapalha para trás e nos colocando na dinâmica do Evangelho, na dinâmica da vida nova. Ele nos dá a cada amanhecer, a cada dia, a possibilidade de sermos diferentes. Então, aproveitemos esse tempo de Quaresma, aproveitemos esse tempo de penitência para corrigir as nossas falhas, para mudar a nossa vida. E nessa estrada com Jesus, nessa caminhada com Ele, não peçamos para que Ele nos alivie a cruz, mas que Ele nos dê a graça de suportar o Calvário, a cruz, para merecermos a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.